Max Verstappen pode estar planejando um movimento chocante que deixará a Red Bull em ruínas. Os rumores sobre a sua saída nunca foram tão intensos e as movimentações nos bastidores sugerem que algo grande está prestes a acontecer. A Aston Martin, sob o comando de Lawrence Stroll, estaria disposta a pagar uma quantia astronômica de 1 bilhão de euros para garantir o tricampeão mundial em suas fileiras. Mas será que essa especulação faz sentido ou é apenas uma jogada desesperada para tumultuar a Red Bull? O que ninguém está falando é que o clima dentro da equipe austríaca nunca esteve tão tenso e uma ruptura pode estar mais perto do que muitos imaginam. Christian Horner tentou minimizar os rumores, mas a verdade é que sua declaração revela medo. Sempre que o chefe de equipe precisa reafirmar que seu piloto está feliz e comprometido, é porque há algo nos bastidores, e os sinais dessa insatisfação estão por todas as partes. Apesar de ter um contrato até 2028, Verstappen não está preso à Red Bull se a equipe deixar de ser competitiva. Os rumores de uma cláusula de performance são cada vez mais fortes, e o holandês pode ter um plano de fuga pronto caso o carro não esteja competitivo o suficiente em 2025 e 2026. A grande questão é, Verstappen realmente quer continuar na Red Bull ou já está de olho em novos desafios? O domínio da equipe nos últimos anos foi brutal, mas a Fórmula 1 muda muito rápido. E se a Red Bull começar a perder força, Max não pensaria duas vezes antes de pular do barco. Já a Aston Martin não entrou nessa briga à toa. A equipe britânica já deu passos gigantescos para se tornar uma potência na Fórmula 1. E a contratação do lendário Adrian Newey foi um recado bem claro. Estamos preparando um carro vencedor. Lawrence Stroll, conhecido por seu estilo agressivo nos negócios, quer transformar a Aston Martin em um time campeão. E Verstappen é a peça-chave para esse plano. O detalhe mais intrigante, a Aston Martin já estaria usando o nome do Verstappen para atrair patrocinadores. Isso indica que há sim movimentos nos bastidores para essa transferência acontecer. Claro que a equipe negou os rumores, mas sejamos sinceros, quantas vezes na história da Fórmula 1 um negócio oficial foi seguida por um anúncio bombástico poucos meses depois? Outro fator que pode seduzir o Verstappen é a possibilidade de construir um legado próprio. Na Red Bull, ele está sendo como um herdeiro do império do Vettel, mas na Aston Martin ele entraria como um alavancador da equipe, um novo rei. Mas é claro que para alguns o Verstappen já está sendo o rei da Red Bull. Só que a gente tem que lembrar daquele velho fator de quem bebe água primeiro, bebe água limpa. E muitas pessoas lembram daquela cena do Vettel ganhando vários GPs e essa memória fica enraizada. E é meio difícil algumas pessoas tirarem essa memória da cabeça e colocarem um substituto. O Verstappen, embora tenha dominado a Fórmula 1 nesses últimos anos, ele ainda vai ter que construir um caminhozinho, embora boa parte já tenha sido feita. Mas agora não podemos esquecer da velha Mercedes, a equipe que dominou por quase uma década e ainda tem aquela fome de vitória. O Toto Wolff, ele nunca esqueceu daquele desejo do Verstappen no time. E após a saída do Lewis Hamilton para a Ferrari, muitos acreditavam que o Max seria o substituto perfeito. No entanto, o Toto Wolff apostou na promessa, no jovem, o Andrea Antonelli. O que pareceu um movimento surpreendente, mas se esse fosse apenas um jogo de xadrez? A gente vai ter que esperar um pouquinho para descobrir isso. Só que a gente tem que lembrar daquele fator de que o Toto, ele queria o Verstappen na equipe, fez de tudo para ter ele. Contudo, o Verstappen mesmo negou essa possível contratação por um simples motivo. A Mercedes não estava tendo um carro competitivo e a Red Bull estava tendo um carro dominante. Então, pela uma escolha, nada equilibrada, o Verstappen realmente quis ficar na Red Bull. O time alemão já estava preparando a sua virada para 2026, quando as novas regras da Fórmula 1 vão entrar em vigor. A Mercedes, que teve um desempenho mediano nos últimos anos, mas mediano bem forçado, porque realmente foi ruim o desempenho deles, eles podem estar planejando algo bem grande nos bastidores. E o Verstappen pode ser exatamente essa peça que está faltando para a Mercedes recuperar a hegemonia. Contudo, o cenário ideal
para a Mercedes seria manter as portas abertas para o Verstappen e fazer um movimento certeiro na hora certa. Se a Red Bull perder aquela performance agora em 2025 e a Aston Martin não convencer, o Toto Wolff pode surgir realmente com uma chance boa de ganhar. Só que também temos que lembrar que não tem só essas 3 equipes no grid. E aquela McLaren está tentando fazer de tudo para conseguir o campeonato de novo. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho para descobrir como é que vai ser essa dança das cadeiras de 2025. Principalmente porque a Mercedes vai entrar com um piloto novato, digamos assim. E outras equipes também. Então pode acontecer uma dança das cadeiras na competição do campeonato de construtores que a gente não está tão preparado assim. E o que não estão comentando também é que a Red Bull, está rachando internamente. Sim, saiu notícia de que a Red Bull estava passando por um período de crise. E, o escândalo estava envolvendo o Christian Horner, que está balançando os alicerces da equipe. E também há fortes indícios de que tem um conflito ali de poder nos bastidores. Lembrando que esse conflito é velho e é o Horner e o Marco, que é o mentor do Verstappen, né? Ele já demonstrou alguns descontentamentos com os rumos da equipe há meses, tá? E tá especulando que o Marco pode deixar a Red Bull, o que poderia ser um golpe fatal na relação pro Verstappen também. Embora, se eu não me engano, tenha saído notícias sobre essa quebra dessa cláusula de que se o Marco sair, o Verstappen também tem que sair. E também a gente tem que falar de uma questão de que se o Marco sair da equipe, o Max pode perder aquele senso de aliados e sem essa proteção, de um poder interno, ele pode ficar exposto a algumas mudanças políticas que talvez ele não gostaria. Porque é aquilo, tendo só uma pessoa no poder, a outra fica à mercê do que tem o poder. Tendo 2, pelo menos vai ter aquela negociação prévia antes. É claro que vai ter um conflito de interesses, vai ter outras coisas, mas o Verstappen vai estar protegido por esse véu. Mas será que o Verstappen realmente está disposto a ficar num ambiente cada vez mais instável? Até porque nos últimos anos a Red Bull tem decaído na questão da estabilidade dentro da equipe, não do carro. O carro também caiu, mas a equipe também sim. A verdade é que onde tem fumaça tem fogo, como foi dito na série do Dirigindo para Sobreviver. E isso não é mentira, até porque o Hamilton foi para a Ferrari depois de fazer muita fumaça. Passei quase 4 meses falando sobre o Hamilton na Ferrari e realmente se comprovou isso com algumas visitas secretas. A quantidade de rumor sobre a saída do Verstappen, ela também não é normal, principalmente porque o piloto já está associado a várias equipes, principalmente a Mercedes e a Aston Martin, coisa que já deve ter rolado alguma coisa nos bastidores e a gente só não tá sabendo direito. Mas sim, pode estar rolando muita coisa e a gente não vai saber enquanto não vier alguma coisa vazada ou alguma coisa oficial. A Aston Martin parece também estar disposta a fazer um movimento agressivo e a Mercedes mantém as portas abertas para isso. Enquanto isso, a Red Bull vai precisar lidar com uma crise interna que, pode pesar para agora em 2025, como pode destruir para 2026. Então é isso, pessoal. As notícias de hoje foram essa. Na verdade, só essa, com alguns complementos. E se você gostou do conteúdo, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para fazer aquela forcinha. Um forte abraço, um bom dia e fica com Deus.